when I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time. Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente, tô até com uma colinha aqui, mas que é fundamental para vocês, que é sobre coisas que todo aprovado em medicina fez no ano da aprovação. Então eu espero que vocês gostem, estou aqui com o notebook, com o depoimento de várias pessoas que foram aprovadas em faculdades do Brasil inteiro, e a gente reuniu essas dicas e a gente viu que elas tinham em comum. E é isso que eu quero passar nesse vídeo de hoje. Então já curte aqui o vídeo, já compartilha com os amigos e vamos lá. Então eu pedi para que muitos de vocês me enviassem por direct lá no meu Instagram, que é @projetofmg, se você ainda não segue, vai lá seguir. E as pessoas mandaram as dicas aqui. E além disso, vou unir com as minhas experiências, né, que eu tive nos anos de estudo pro vestibular. Lembrando, gente, que às vezes isso aqui aconteceu no ano da aprovação, tá? Então, se você tá naquele time mais inicial, se você tá começando a estudar agora pro vestibular, talvez algumas dessas dicas ainda não sejam totalmente aplicáveis ao seu cotidiano. Mas, então, eu vou explicar aqui cada uma delas e aí vocês adequam melhor a rotina de vocês. Então, vamos lá. A primeira que todo mundo falou, assim, disparado, foi fazer provas antigas. Essa é uma dica que eu dou no meu Instagram quase todos os dias, mas além de fazer as provas antigas, corrigir essas provas. E a partir delas, fazer uma revisão dos assuntos teóricos. Então, no ano da aprovação, eu, Jordana, estudei com muitas provas antigas. Eu fazia uma prova do Enem todos os dias e corrigia essas provas no turno da tarde, né? Eu fazia no turno da manhã e corrigia no turno da tarde. E eu percebi uma evolução muito grande, porque fazendo as provas antigas você consegue ter uma noção maior de como aquele assunto é cobrado e você consegue ter uma noção maior de qual está sendo o seu desempenho, né? Então, essa é uma dica quase universal e que eu sugiro que vocês coloquem na rotina de vocês. A segunda dica também, muito falada por várias pessoas, foi fazer exercícios. Muitas vezes, né, quem já está estudando para o vestibular há mais tempo, como era o meu caso, né, eu estudei por 2 anos e meio, a gente não tem tanta necessidade assim de ler a teoria ou de assistir alguma videoaula. Então, em muitos desses assuntos que eu já tinha uma base muito boa, eu só pulava para os exercícios. E, gente, não adianta querer deixar os exercícios de lado. Você não vai aprender física sem fazer exercício, você não vai aprender matemática sem fazer exercício. Então, coloca na sua cabeça que os exercícios são muito mais importantes que a teoria e que eles têm muito a nos ensinar. Então, assim, essa é uma estratégia também quase que universal que os aprovados disseram. E eu sugiro que vocês também coloquem na rotina de estudos, tá? Além disso, o que muita gente falou foi valorizar a questão dos simulados, né? Eu não fazia cursinho, então eu não tinha esses simulados que são oferecidos pelo próprio cursinho, mas eu usava as provas antigas como simulado. E também foi uma coisa muito boa, porque a gente tem o tempo determinado para fazer cada questão. E eu treinei as condições de prova na minha própria casa, entendeu? E mesmo que você não faça cursinho, existem muitos simulados disponibilizados por cursinhos online ou em alguns drives de materiais, e eu sugiro que você faça com o tempo, simulando realmente as condições de prova, tá bom? Gente, aqui entra um parêntese, que eu sei que muitos de vocês ainda têm receio de fazer provas antigas, de fazer exercício, porque realmente, né, quando a gente começa a estudar, a gente erra muita coisa. Mas é errando que a gente aprende. Então, assim, não deixe os resultados das provas iniciais te abalarem. Continua fazendo, tá? Porque as questões tendem a se repetir. O vestibular é prática, é muito treino. Então, não deixem de fazer por medo, tá bom? Vocês vão ver que ao longo do tempo vocês vão melhorando e isso vai ser uma motivação pro estudo de vocês, tá? Eu falei pra vocês no início do vídeo a respeito de estar num time mais inicial e tudo mais, é porque às vezes você não tem condições de partir logo pro exercício, quanto alguém que está há 1 ano, 2 anos estudando, tem condições, entendeu? Às vezes você precisa realmente ler a teoria ou assistir alguma videoaula para dar conta de fazer os exercícios.
Então foi isso que eu quis dizer no início do vídeo, tá? Vamos para a próxima dica. A maioria dos aprovados disse que estudou que tinha mais dificuldade no ano da aprovação. Então, eu tinha mesmo aquela dificuldade em física. Pra mim era um terror pegar uma questão de física, porque eu já tinha no meu subconsciente que eu ia errar a matéria, entendeu? Mas no meu ano da aprovação eu tive que enfrentar esse medo. Não teve outra a não ser fazer muitas questões de física, me dedicar muito. Eu estudei física todos os dias, até o dia do Enem. Então, é o meu conselho pra vocês. Por mais que seja difícil, como eu já falei, a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Não tem outro jeito de aprender senão estudando. Então, por que não fazer isso quanto antes, né? Além disso, a maioria dos aprovados respondeu que corrigiu os erros dos anos anteriores. Eu, Jordana, fiz uma lista no início do ano, como a gente tá agora, em janeiro, fevereiro, fiz uma lista com o que eu deveria mudar para o ano de estudos que estava por vir e quais foram as coisas que eu acertei no ano anterior. Então, é uma reflexão que permite que a gente evolua, né? Além de você colocar o que deve ser mudado, é interessante você colocar quais estratégias você vai usar para poder mudar esses erros. Então, eu, Jordana, coloquei até no post do Instagram que eu tinha mania de pegar 1000 materiais e isso fazia perder o foco. Eu não sabia qual material escolher. Então, no ano de estudos, eu decidi que eu ia usar só um curso online e usar só um tipo de apostila, e isso aumentou muito o meu rendimento. Então, fica a dica aí para vocês também. Aliado com a questão de estudar o que tinha mais dificuldade, boa parte dos aprovados colocou estudar matemática todos os dias. Eu, Jordana, também fiz isso. Eu fiz isso com matemática e física, que eram as matérias que eu tinha mais dificuldade. E a matemática que ganha um destaque porque no Enem ela vale muito, então o TRE valoriza muito a prova de matemática. Às vezes você acerta 30, 35 questões, sua nota é mais de 850. Então é uma matéria que merece ser valorizada e que merece destaque aí na sua rotina de estudos. Outra matéria que merece destaque, principalmente no Enem, é redação. Então, o que muitos aprovados disseram foi que eles estudavam redação várias vezes por semana, faziam redações pelo menos 2 vezes por semana. Eu, Jordana, fazia 2 vezes por semana também, mas além de fazer as redações, eu gostava de ver o que eu estava errando e eu gostava de ler as redações nota 1000. Então, acho interessante que vocês baixem aquela cartilha do INEP com as redações nota 1000 e aí você consegue perceber o que a banca quer de você. Realmente a prática, né, que vai ajudar a levar a perfeição ao nosso 1000, e eu indico que vocês assinem uma boa plataforma de redação, quase que não sai, ou algum cursinho específico de redação, tá bom? A última dica, mas não menos importante, que os aprovados disseram foi que no ano da aprovação eles foram muito mais tranquilos e calmos para a prova, ou seja, eles tiveram um controle emocional muito grande. Então, assim, não adianta você seguir todas as outras dicas, se chegar na hora da prova você não conseguir lembrar da matéria ou não conseguir fazer por nervosismo. Então, eu aconselho sempre que vocês continuem fazendo o que vocês gostam, não deixem de dormir, não deixem de fazer atividade física, porque essas coisas ajudam sim o rendimento nos estudos. É claro, né, que não é só para você sair, não é só para você dormir, é necessário um equilíbrio. E tudo isso, né, vai gerar, sim, um melhor desempenho no dia da sua prova. Você fazer com calma, você fazer com controle emocional, faz toda a diferença no desempenho. Além disso, se você achar que precisa de uma ajuda profissional, se você precisar de um psicólogo, não deixe de fazer isso, tá bom? Eu tenho certeza que vai te ajudar, assim como ajuda vários outros estudantes. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o joinha se você gostou. Segue o Instagram do canal, segue o meu Instagram. Inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. E se você tiver